E aí, irmãos, graças e paz a todos. Vamos seguir em frente à nossa visão panorâmica, Números capítulo 9. Então, Números capítulo 9, o Senhor fala para Moisés para que eles venham celebrar a Páscoa ali no segundo ano, depois que eles saíram do Egito, estão no deserto do Sinai, e eles então celebram a Páscoa. E logo em seguida nós vemos alguns homens vindo até Moisés e questionar Moisés porque eles não podem participar da Páscoa, pois eles tinham tocado em cadáveres. E aí Moisés vai e consulta o Senhor, e o Senhor fala que eles poderão participar da Páscoa no mês seguinte. E depois nós vemos a respeito de pessoas que estariam purificadas, mas negligenciam a celebração da Páscoa. E essas pessoas precisam ser eliminadas do povo de Deus, porque elas estão negligenciando a celebração ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por os israelitas. Então, no versículo 13 ele fala: Mas se alguém estiver puro e não estiver em viagem e não celebrar a Páscoa, será eliminado do seu povo, pois não ofereceu a oferta ao Senhor no tempo determinado. Esse homem sofrerá por causa do seu pecado. Então, ele negligenciou a adoração ao Senhor, ele negligenciou a celebração ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelos israelitas. E aí, nós seguimos a nossa leitura do versículo 15 em diante, fala a respeito da nuvem de glória do Senhor. Lembrando que quando o tabernáculo foi inaugurado, erguido, o tabernáculo foi cheio da glória, da nuvem do Senhor, o Senhor permaneceu ali, a sua nuvem, e quando a sua nuvem se levantava, o acampamento levantava, e o acampamento era guiado pela nuvem do Senhor. Então, de noite a nuvem ela era em fogo, lembrando que fogo tem a ver sobre aquecer os israelitas no deserto, porque o deserto é um lugar muito frio, e também tem a ver sobre iluminar para que eles pudessem também caminhar de noite. E de dia a nuvem ela tinha um aspecto mais de escuridão, assim, sobre proteção contra o calor no deserto, porque de dia o deserto era muito quente. E, e aí a nuvem, tinha vezes que a nuvem ela ficava repousada durante um dia para o outro, às vezes durante um mês e às vezes mais tempo. Então, os israelitas só se movimentavam se a nuvem se movimentava, porque a nuvem representava então a presença do Senhor guiando o seu povo pelo deserto. E aí, capítulo 10, o Senhor manda Moisés construir duas trombetas, e essas duas trombetas elas estão relacionadas a comandos para os israelitas. Então, se elas tocassem juntas, era para convocar todo o Israel. E se elas tocassem uma só, era só para chamar só os chefes. Versículo 3. Quando as trombetas forem tocadas, toda a comunidade se reunirá diante de ti, na entrada da tenda da revelação. Mas quando só uma trombeta for tocada, os líderes e os chefes dos milhares de Israel se reunirão diante de ti. Então, além desses comandos, tinha muitos outros comandos, um toque, dois toques, era para juntar. Então, quando Israel iria se levantar para partir, a trombeta anunciava também a partida. Quando houvesse guerra, as trombetas também anunciariam a respeito da guerra. Então, era uma trombeta que os israelitas deveriam conhecer muito bem cada comando, cada toque dela. E aí, no versículo 11, nós vemos então os israelitas fazendo ali a sua primeira jornada pós a inauguração do tabernáculo. Eles saem do deserto do Sinai e vão para o deserto de Parã. E aí nós vemos que tem toda uma organização a respeito dessa caminhada, todo um modelo de como deve ser feita a marcha pelo deserto. Então, a primeira tribo a seguir em frente é a tribo de Judá, e aí depois nós vemos que vai os levitas, os gersonitas, os como é? Meritas? Agora deu branco aqui. Os meraritas e por último os coatitas. Então, por quê? Porque quando os gersonitas e os meraritas chegassem, eles já montavam o acampamento. E os coatitas chegavam com os móveis, então, para levar para dentro do acampamento. Então, tinha toda uma dinâmica para seguir em marcha pelo deserto, não era de qualquer forma. E
como dizer, cada tribo no seu lugar, no seu estandarte, na sua bandeira, então toda uma organização. E aí, pelo fim, no capítulo 10, nós vemos versículo 29, algo interessante. Moisés fala com seu sogro. Então a gente conhecia o sogro de Moisés lá de Êxodo como Jetro, e aqui o nome dele é Rubabe. Mas lembrando que é a mesma pessoa, e quando a gente lê a visão panorâmica da Bíblia, nós vemos que muitas pessoas tiveram o nome trocados. Abrão passou a ser chamado Abraão, Jacó passou a ser chamado Israel, e Jetro começou a ser chamado de Rubabe, que significa querido, amado. Então era um homem amigo do Senhor, e provavelmente por isso o Senhor trocou o seu nome. E aí Moisés pede para que ele venha seguir ele. Ele a princípio ele recusa, mas depois ele resolve seguir Moisés. E por fim nós vemos uma oração linda de Moisés quando o acampamento era levantado, erguido, e quando o acampamento ele era erguido para marchar e quando ele era erguido para permanecer. Então, versículo 13: quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, e seja dispersado os teus inimigos, fuja da tua presença os que te odeiam. Ou seja, o Senhor vai na nossa frente e faça a varredura. Versículo 36: e quando ele parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Ou seja, Senhor, fica agora conosco. Então, era uma oração que Moisés ele sempre fazia quando Israel se levantava ou quando Israel se assentava. E é isso, irmãos, então, a nossa leitura da visão panorâmica, capítulo 9 e capítulo 10 do livro de Números. Até a próxima. Graça e paz.